como utilizar a fórmula ALL no Power BI. Como é que podemos fazer cálculos e manter determinados valores fixos, mesmo que façamos filtros na base de dados. Então, se você não sabe, a fórmula ALL ela vai resolver o nosso problema. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo do vídeo de hoje. Nesse exemplo, eu estou utilizando um controle de segmentação de dados, a qual eu posso fazer filtros por mês. O meu objetivo é criar um cartão onde eu possa manter um valor fixo. Independente do mês que eu filtrar, o valor não se altera. Então, como é que eu faço isso? Vamos aqui na tabela chamada TB Dados. Eu tenho uma coluna chamada Quantidade. Então, vamos fazer uma soma dessa quantidade. Como é que eu faço uma soma no Power BI? Vou clicar com o botão direito sobre Medidas, Nova Medida. Vou chamá-la de Total Equipamentos. Igual. Para eu fazer uma soma no Power BI, eu utilizo a fórmula SUM. Vou informar o nome da minha coluna, quantidade, fecho o parênteses e dou Enter. Vou arrastar essa medida para Design. Observe, trouxe o valor de 303. Ou seja, eu tenho 303 equipamentos lá na minha base de dados. Nesse momento eu estou filtrado aqui com todos. Agora vamos fazer filtros específicos. Fazer um filtro por fevereiro. O valor mudou para 151. Se eu mudar para março, o valor mudou para 152. Se eu remover o filtro, o valor voltou para o valor cheio, o valor total. O meu objetivo é manter esse valor independente do mês que eu mudar aqui na segmentação de dados. Como é que eu faço isso? Então vamos criar uma nova medida. Aqui eu vou chamá-la de Total Equipamentos Geral. E vou colocar 1, 2, 3 só para diferenciar. Igual. Como é que eu faço aqui? Eu vou utilizar a fórmula Calculate, onde eu vou passar a fórmula SUM para fazer uma soma da mesma coluna chamada Quantidade. Fecho o parêntese, vírgula, Shift Enter para que eu possa fazer a quebra de comando. Aqui eu vou passar a fórmula ALL. A fórmula ALL, observe, ela retorna todas as linhas de uma tabela. Então, qual é a tabela que eu quero que seja retornar todas as linhas? A tabela TB_Dados, que é a tabela a qual possui a coluna chamada Quantidade. Então, fecho o parênteses do ALL e vou fechar o parênteses do Calculate e posso dar um Enter. Só para reforçar, eu estou somando a quantidade lá da tabela TB Dados. E após isso, eu estou removendo o filtro de todas as colunas da tabela TB Dados. Na prática, você vai entender aqui o que vai acontecer. Retornei, observe que trouxe o mesmo valor. O que vai mudar agora, observe, se eu mudar para fevereiro, o valor se mantém, ele não se altera mais. Por quê? Como eu estou utilizando o ALL, ele retorna todas as linhas da tabela. Então, basicamente, o que é que ele faz? Ele remove os filtros que a gente aplica quando passamos apenas a fórmula direta. Ou seja, eu utilizei aqui a fórmula SUM, ele fez o cálculo, independente do mês que eu passei, ele fez o cálculo total. Quando eu começo a fazer o filtro, eles são de acordo com o mês filtrado. Já o ALL, ele faz toda a soma e ignora o filtro. Basicamente, é isso que ele está fazendo. Se você tem o objetivo de criar uma medida para um determinado mês, podemos fazer da seguinte forma. Na minha base de dados, eu não tenho uma coluna de mês. Então, deixa eu pegar aqui a minha TB Dados. Eu vou criar uma coluna de mês para ela. Então, deixa eu selecionar, por exemplo, essa coluna. Nova coluna. Aqui eu vou criar uma fórmula para ela. Vou chamar aqui nome
do mês. Igual, vou passar aqui o format. O nome da minha coluna é data inicial. Observe que vem acompanhado do nome da tabela, vírgula, e eu vou passar aqui o formato. Vou colocar 4 M's para retornar o mês por completo. Fecho parênteses e posso dar um Enter. Então repara, trouxe aqui o nome dos meses que eu tenho aqui na minha base de dados, considerando a minha data inicial. Então agora fica fácil. Se eu quiser uma medida referente a um determinado mês, eu posso simplesmente clicar aqui, nova medida, equipamentos, fevereiro, igual, calculate, posso passar novamente a fórmula SUM, vou informar aqui a quantidade, sumei aqui a minha quantidade, vírgula. Agora eu vou passar a minha coluna mês, aonde eu vou procurar pelo quê? Pelo mês que eu estou buscando, ó, por exemplo, ó, fevereiro, vírgula. Vou dar um Shift Enter para fazer uma quebra de comando. Vou passar a fórmula AL e o nome da minha tabela, ó. Fecho parênteses do AL e fecho parênteses do Calculate. Ao arrastar a fórmula para a área de design, observe, ó, retornou o valor de 151, ou seja, eu tenho 151 equipamentos no mês de fevereiro. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Se eu filtrar fevereiro, ó, repara, ó, retornou 151 aqui do lado. Ó. E claro, se eu quisesse para o mês de março, eu mudaria apenas o critério. Então, no vídeo de hoje, aprendemos a criar valores fixos, utilizando a fórmula ALL do Power BI. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita como essa.